dia, tudo bem? Hoje é uma quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Será que esse é o primeiro? Ah, não, é o segundo vídeo de maio. Eu fiz sobre o trabalho, né? Tô fazendo vários vídeos sobre o processo daqui do Falando de Deus. Tudo bem com você? Se inscreva no canal se você não é inscrito, curta o vídeo. E vem comigo rumo a 2.000 inscritos para mais. Eu sou Melissa, mãe da Poliana, e eu vou estar falando sobre esse livro aqui, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Acompanhe o canal, tem várias playlists, tem vários vídeos para você que tem neném pequeno, dos processos de alimentação da Poliana, enfim, várias coisas, dicas. Tem as vídeos performances minhas, tem o processo de criação dos meus livros, tem os lançamentos dos meus livros e tem aqui também o Falando de Deus, vários vídeos. Enfim, estou no capítulo 23, página 200. Que Deus te abençoe, tá? Aqui, nessa parte que eu cheguei, se você tá acompanhando, se não assista os outros vídeos, ainda tá falando sobre a Felícia e agora sobre a igreja dela. E esse desafio foi lançado, apesar daqui tá escrito que foi lançado por um pastor, na verdade não foi lançado por um mendigo, sabe? Em seus passos, o que faria Jesus. Porque esse mendigo, que não era um mendigo, era uma pessoa normal, que ninguém nasce mendigo, né? Quer dizer, pode nascer, né? Mas a maioria das pessoas passaram por grandes dificuldades e viraram moradores de rua. Ele, no caso, não sei se bem era um mendigo, mas ele estava buscando ajuda, sabe? E buscou ajuda para sua esposa, não obteve, a esposa dele morreu e ele entrou na igreja. Isso eu conto no primeiro vídeo. E aí ele faz todo um discurso no meio de um culto de domingo. Ele interrompe o culto para falar sobre as dores deles, para falar que ele não está entendendo o que as pessoas estão fazendo ali naquele culto domingo de manhã, se ele, em sua dor, procurou a ajuda de todo mundo, saiu pela cidade inteira e não achou um cristão. Não achou um cristão que o ajudasse em diversas vezes. E ele joga isso na cara dele, sabe? Ele joga isso no ventilador e isso espalha, isso impacta esse pastor que se sente profundamente envergonhado por ele e pela igreja toda. E a partir daí, em vez de ele pegar isso como uma ofensa, quem que é essezinho aí que eu nem conheço? Sabe, quem é ele? Não é nenhuma autoridade, não é ninguém importante na cidade, não é nenhum empresário, nenhum médico, professor, advogado, enfim. Quem é esse para vir falando as coisas, né? Mas ele não vai por esse lado, ele pensa, meu Deus, ele estava entre nós, aquele que precisava de nós, e a gente não enxergou. Então, aí esse desafio é lançado e começa a ruir várias coisas que estavam seguindo às cegas, sabe? Tendo Jesus como teoria, mas como prática, o mundo, né? E isso chega até a igreja de Felícia e nesse momento que eu vou falar. Eu vou ler na página 201. Meus amigos, peço que a igreja de Nazaré Avenue assuma o mesmo compromisso assumido pela igreja de Raymond. Tenho consciência do que isso irá significar para vocês e para mim. Significará a completa mudança de muitos hábitos. É possível que signifique perdas na área social. Também é possível que signifique, em muitos casos, prejuízo financeiro. Significará sofrimento, significará o que seguir Jesus significava no primeiro século, ou seja, sofrimento, perdas, agrura, separação de tudo que não seja apropriado à vida de um cristão.
Mas o que significa seguir Jesus? A prova do discipulado nos dias de hoje é a mesma daquela época. Nessa igreja, os que se dispuserem a fazer o que Jesus faria estarão simplesmente prometendo seguir os passos de Jesus conforme o mandamento que ele nos deu: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E se eles estivessem fazendo isso, aquele mendigo não teria causado toda aquela balbúrdia, porque ele teria achado pelo menos um cristão. E Deus, várias vezes eu vim para falar essa passagem para vocês, mas eu sempre me perdi em outras considerações. Mas a passagem do bom samaritano é que passam ali várias pessoas de Deus, várias pessoas teoricamente de Deus, e Deus alcança o coração justamente daquele que não é de Deus. Será que não é mesmo? E por quê? Porque Deus, ele é assim. Digamos que tem... eu tô com um bonequinho aqui. Então. Esse bonequinho aqui, ele tá precisando de ajuda. Tadinho, né? Vamos dizer que esse é o mendigo. E tem eu aqui, tem você e tem mais duas pessoas. Daí ele vai lá, ele vai primeiro na primeira pessoa aqui. Tan, 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 tan. E Deus bate no coração dessa pessoa. Tan, 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 tan. E a pessoa. Daí vai na segunda. Tan, 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 tan. E a pessoa. Ai, tô ocupada. Daí vai no seu coração. Tan, 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 tan. E daí você, sei lá, resolve, sabe? Atender esse chamado, ou não resolve, vai no meu coração, eu resolvo atender ou não. Tá, olha quem tá aqui. Tá, já. Eu só sei que no final, Deus vai sair batendo de coração em coração até achar um que socorra esse que tá precisando, sabe? E na parábola do bom samaritano, Deus encontra um coração disposto a fazer a obra, disposto a ajudar, justamente naquele que menos aparentemente era de Deus. E ele vai lá, ele ajuda, ele paga a conta e, enfim, ele faz tudo que é necessário para ajudar esse aqui, né? Está precisando. Então, essa é a maneira que Deus age, e daí esse desafio é lançado nessa igreja. Eu fiz uma série de vídeos aí pra vocês, de Deuteronômio 28, tanto bênçãos quanto a quebra de maldições, porque lá em Deuteronômio 28, eu acho que Deuteronômio foi escrito por Moisés, se não me engano, e lá ele fala que todo aquele que está com Deus, ele vai colher apenas coisas boas. Todo tipo de coisas boas, bênçãos materiais, bênçãos na família, vai enriquecer, vai comprar terras, vai colher muitos frutos, vai emprestar, vai ser aquele que vai ter tanto que ele vai emprestar, entendeu? O dinheiro, ele nunca vai precisar emprestado. E aqui, quando eu me deparo, e muitas vezes me deparo com isso, com palavras do Novo Testamento que dizem que seguir Jesus significará, olha aqui, tô lendo aqui, sofrimento, perdas, agrura, separação de tudo que não seja apropriado à vida de um cristão. Isso dá uma rachada no Deuteronômio 28. Eu fico pensando, porque as pessoas, elas, não só o cristianismo, várias religiões, eles fazem essa equivalência entre dinheiro e aprovação divina, sabe? Quanto mais dinheiro você tem, mais você é aprovado por Deus. Daí isso choca nas passagens em que fala que seguir Jesus significará sofrimento. Choca nas questões quando fala
quando o rico chega até Jesus, e isso tá muito forte em mim, sabe? O rico chegando até Jesus, sabe? Eu fui acumulando. Aqui, olha só, agora eu estou pronto para seguir Jesus, agora eu posso dar testemunho. Eu não sei você, mas muitas vezes eu falei, Deus, quando eu vou dar meu testemunho financeiro, meu testemunho, sabe? Porque a gente fica e as pessoas passam, as igrejas, as autoridades, as pessoas passam para nós essa mentira de que você só pode dar testemunho quando você encher o seu saco de ouro, os seus sacos. E quando o rico chega até Jesus, porque ele já encheu o saco dele de ouro, ele quer dar o testemunho, Jesus fala, você não está pronto ainda, desfaz de tudo isso, sabe? Vende, porque isso é muito mais útil dando aos pobres. Então, agora, nesse momento, enquanto eu tô falando, eu estou aprendendo que Deus está me falando. Não, Melissa, não é enchendo sacos de dinheiro, sacos de ouro, não é assim que eu te valoro, não é assim que eu vou valorar essa pessoa que está me assistindo. Se ela está fazendo isso, não é essa maneira. Não é perdendo também, porque eu já fui na outra vibe, na outra energia de, eu tenho que perder tudo, eu tenho que, sabe? E aprendi muito perdendo tudo. Mas não é necessário isso. Você pode passar por esse tipo de desapego. Muitas pessoas cristãos passaram. Como eu disse, Francisco de Assis foi uma das pessoas que resolveu abdicar de tudo. Até porque o comportamento do pai dele não era algo que condizia com o chamado dele. Então, ele quis se desfazer de tudo que era do pai dele, da família dele, porque ali ele não poderia, dentro daquela caixa, seguir Jesus da maneira correta. Talvez onde você está, você pode se deparar com caixas, com formas que não condizem com o que Jesus pede para você, e talvez você tenha que sair, talvez que você tenha que procurar um lugar mais adequado para isso. Agora eu vou passar para a parte da escolha, aqueles que disseram sim. E agora eu vou falar da Felícia. Eu vou ficar, disse Felícia. Rose conhecia aquele jeito de se expressar e sabia que ela não iria mudar de ideia. Rose é a irmã dela. Assim mesmo, voltou alguns passos até o banco e olhou-a com firmeza. Felícia, enrubescendo de raiva. Olha aqui que tá escrito. Isso é uma bobagem. O que você poderá fazer? Você vai envergonhar a nossa família. O que o papai vai dizer? Vamos embora. Aqui, a Rose é tão cristã quanto a Felícia. Mas elas pensam completamente diferente. Você pode ser cristão, o seu amigo cristão, seu irmão cristão, seu pai cristão, podem pensar completamente diferente. Tá? Felícia encarou, mas não respondeu de imediato. Seus lábios moviam-se numa oração que vinha do íntimo, marcado por uma nova vida. Não, vou ficar, assumirei o compromisso, estou disposta a obedecer. Você não entende por que estou fazendo isso. Aqui eu vou parar por aqui, porque senão vai estender muito. Olha, eu vou ficar, não. Ponto e vírgula. Não para quem? Para essa que quer me barrar. Não para você. Vou ficar. Entendeu? Assumirei o compromisso. Estou disposta a obedecer a quem? Aí é a questão, quem que você vai obedecer? O mundo ou a Deus? As pessoas ou o seu chamado? Aquilo que você prometeu na vinda para cá. Você não entende por que estou fazendo isso? Nossa, isso é muito... casa muito com tudo que, sabe? Tudo que eu venho desenvolvendo. Você pode vir desenvolvendo... Hoje eu pensei, eu acho que eu sou uma cientista em que eu uso a minha própria vida como tubo de ensaio para aquilo que eu estou escrevendo, sabe? Porque... as primeiras vezes que eu tentei escrever uma história, eu não consegui por falta de bagagem. E depois parece que minha vida virou um tubo de ensaio
em que a química começou a acontecer ali e eu comecei a ser a minha própria pesquisa em meio ao mundo. E desde criança eu sou muito observadora. E só que muitas coisas que você está em pesquisa, que você está desenvolvendo com Deus, as pessoas não vão entender. Então, se elas não entendem, elas não são aptas a te dar opiniões, elas não são aptas para entender, para entender não, para te direcionar, sabe? Porque elas sequer entendem o seu chamado, o seu propósito, sabe? Elas não veem a vida da mesma perspectiva que você. E ali a Rose queria que ela imediatamente saísse, a Felícia. Saísse, sabe? Daquele grupo, sabe? Que para ela significava loucura, rebeldia, significava bobagem, perda de tempo, entende? Então, em alguns momentos da sua vida, você tem que silenciar, sabe? Silenciar para ouvir o que Deus quer te dizer. As pessoas costumam dizer a voz do povo é a voz de Deus, mas a voz do povo dizia crucifica-o, né? Então eu tomo cuidado com frases formadas, com conceitos muito assentados, e às vezes você precisa revirar tudo isso, sabe? Que você pode achar muita sujeira ali embaixo. Você pode achar coisas muito, até seguidas, com muitas que vêm assentadas de uma maneira bonita, mas que no final não é útil para nada, é útil apenas para deixar tudo como tá e não trazer essa luz, igual a luz está aqui em mim, não iluminar as coisas, não fazer com que as coisas fiquem melhor. No final, eu quero falar só uma coisa rapidinho que Deus me falou enquanto eu estava ali no banheiro escovando os dentes. No dia a dia ele vai falando. Que as coisas servem a nós e não nós as coisas, tá? O dinheiro serve a nós, não nós o dinheiro. E que a lei, ela deve servir a nós e não nós a lei. Daí eu, como assim? Daí vem Jesus, é sábado, ele saindo ao sábado, ele indo fazer o trabalho dele, de falar com as pessoas, levar a boa nova, curar pessoas, e aí vendo todas as autoridades querendo prender ele, querendo já interromper ele, porque ele estava transgredindo a lei, que aquela lei não era só religiosa, porque a lei religiosa e a lei de direito, a lei normativa, era junto antigamente. Então, assim, era uma lei que tinha peso policial também, sabe? Peso de liberdade ou morte também. Então, daí me veio todo esse cenário, porque aparece bem na minha frente, uma visão assim, e Deus me falando, a lei deve servir ao ser humano. Não, o ser humano não deve se adequar à lei. A lei na verdade, a lei surgiu porque o ser humano teve necessidade, assim como a roupa surge por uma necessidade de proteção. Proteção contra o quê? Proteção contra o sol, proteção contra insetos, intempéries, outros fatores externos como vento, calor, frio, entende? Então, assim, as coisas servem a nós, não nós as coisas. Burocracia. A burocracia serve a nós. Se ela não serve a nós, se ela nos atrapalha, então ela deve ser... Tudo que atrapalha o ser humano não serve. Então, assim, é isso que Jesus veio falar. Nós é que somos importantes, não as coisas em volta. Então, assim, nunca, nada... Não tem uma coisa que você vai conquistar, que você vai ter, que você vai obter, que vai acontecer na sua vida, que vai fazer você importante. Você já era importante antes de ser gerado. Antes de vir ao mundo, você já era importante. Entende? Então,
Então, assim, a gente tem que parar de colocar pra fora a nossa importância, entende? Porque aí, assim a gente faz com as pessoas, a gente cobra das pessoas justificarem a sua importância, delas provarem a sua importância, o seu valor. E o nosso valor é a nossa identidade com Deus, porque nós viemos dele. Aqui o que a gente tem que fazer não é provar o quanto somos bons, o quanto somos... Não, é fazer com que a vida fique melhor para todos, sabe? Com que o mundo seja melhor, sabe? Tendo empatia, tendo compaixão, fazendo com que as coisas... O que não tá funcionando? O que tá ali, mas não funciona, entende? É isso. Tchau, amo vocês, se inscrevam no canal, curta o vídeo, até mais. Até a próxima.